Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Lá vem outra crise de ansiedade. Ai, meu Deus, eu acho que eu não tô usando o método de estudos correto. Ainda tô mega travada nessa redação. Me ajuda! A nova turma do ProEnem vai te ajudar. Toda semana você tem um encontro especial comigo na nossa mentoria de redação, em que a gente vai discutir um bocado de tudo sobre a produção textual. Você pode esclarecer as suas dúvidas em relação à aula, trazer questionamentos que muitas vezes perturbam aí o seu juízo durante a produção textual. A gente pode pensar um pouquinho sobre as competências, enfim, otimizar ainda mais a sua preparação em direção à nota 1000. Há também a mentoria com o nosso queridíssimo Leandro Vieira, o nosso coordenador pedagógico, que vai criar ali uma trilha de estudos personalizada para cada caso. Afinal de contas, sabemos que muitas vezes, por mais que você queira muito a sua nota alta, não consegue se organizar, não consegue criar uma rotina de estudo. Então o Leandro vai nos ajudar a encaminhar os seus estudos para que você possa, é claro, conciliar a sua vida com essa preparação. Sei que você pode estar aí ansioso, muitas vezes até deprimido com a quantidade de conteúdos que a gente precisa dar conta. Eu sei disso, também já fui pré-vestibulando e sei também que com uma boa organização e disciplina a gente consegue criar uma rotina de estudos mais saudável e possível em direção a essa sua nota 1000. Foi pensando nisso que o ProEnem separou uma equipe de professores especializados para te ajudar a chegar confiante ao dia da prova. A gente se preocupa com você. Vem com o Pro e tenha o apoio dos melhores professores da internet na sua preparação. Salve, salve, galera! Boa tarde, Renan! Agora sim, eu tava aqui já saudando vocês e tinha o nosso David Centrismo aí maravilhoso dando um recado para vocês. Então, para quem tá desesperado aí achando que não dá tempo sim. Como o David falou, corre lá, se inscreve, se matricula, que tem turma nova chegando, para poder você dar conta de todo o conteúdo e ficar relax até o dia da prova, belezinha? Bom, vamos começar hoje a falar de uma classe gramatical que tem muito pano para manga, que é o verbo. O verbo é tão grande, é tanta coisa que a gente tem para falar sobre verbo, que a gente vai ter 2 semanas de encontro para isso. Felipe, mas é muito importante assim? É muito importante que você saiba reconhecer a estrutura verbal, que você saiba reconhecer os tempos e os modos, porque por trás de tudo isso, você tem a intenção comunicativa. Ou seja, a semântica determina muito sobre aquilo que a gente vai produzir no texto, aquilo que a gente quer dizer e aquilo que a gente efetivamente diz. Então o verbo, ele traz muitas essas informações pra gente, ok? E hoje a gente vai ficar 2 tempos falando sobre tempos e modos, falando da ideia da estrutura verbal, belezinha? Bom, o que é um verbo inicialmente? A gente tem que pensar que o verbo é uma classe de palavras
assim como o substantivo, como o adjetivo, que é uma classe variável. Mas, ao mesmo tempo, ela não é variável do mesmo jeito que o substantivo e que o adjetivo. Quando eu digo que ela se assemelha ao substantivo e adjetivo, é simplesmente pelo fato de ela variar. Ou seja, é uma classe que sofre alteração à medida que eu vou conjugando esse verbo, tá? Lá no adjetivo e no substantivo, as palavras eram variáveis em... são variáveis em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, e também elas acabam apresentando variação de grau, tá ok? O verbo não vai ter esse tipo de variação. O verbo vai variar em número também, mas não é da mesma maneira como acontece no substantivo e no adjetivo. O verbo varia em número, em pessoa. Então lá, número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira, ok? E tempo e modo. Essas são as variações. Só que, para além disso, o nosso verbo ele é analisado primeiro do ponto de vista semântico. Ou seja, qual é a noção que está por trás desse verbo? Ele serve para exprimir uma ideia de ação, por exemplo, de processo, de estado, enfim. Quando eu digo ele quebrou a garrafa, ele está praticando uma ação. E entender isso determina muita coisa. A gente vai falar mais lá para frente, por exemplo, sobre os modos de organização do texto. A gente vai falar sobre gêneros textuais que usam esses modos de organização. E vocês vão entender que, por exemplo, quando se trata de textos narrativos, é muito importante que eu tenha o uso de verbo de ação. Então eu tenho que decorar essas estruturas, eu tenho que saber o que é um verbo, como usar esse verbo adequadamente, ok? Do ponto de vista sintático, ele já vai ser analisado por nós como um elemento que, em sua maioria, não é sempre, será o núcleo do predicado. E isso a gente também vai discutir mais para frente. Por hora, é focar no que é verbo, ok? Então, como eu falei com vocês, vem comigo no quadro rapidinho. Olha só, esses verbos dialogam aí com a questão das pessoas gramaticais. Então, quando eu tenho lá essa ideia das pessoas gramaticais, eu tenho aquela divisão, ok? Singular e tenho primeira, segunda e terceira do plural. Então, nesses casos aqui, eu passo a ter o quê? O verbo tem que concordar com os meus pronomes, ok? Classe gramatical que nós já abordamos. Então, primeira do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele, ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles, elas. À medida que a gente vai conjugando os verbos, eles vão ter que estabelecer concordância de pessoa, ok? Primeira, segunda ou terceira, e número, singular ou plural. Ou seja, quando eu falo da concordância do verbo de número e de pessoa, eu estou me referindo a isso aqui, ok? Ao diálogo com os pronomes, belezinha? Bom, vamos voltar então para o nosso material aqui. Bem, vamos falar então sobre a ideia da estrutura desses verbos. De um modo geral, e a gente já falou sobre isso, aqui eu vou só falar brevemente. Quando a gente analisa e identifica o tempo, quando a gente analisa o modo, quando a gente consegue identificar a pessoa e o número, ou seja, quando a gente consegue identificar as partes essenciais de um verbo para dizer que ele é variável num determinado tempo, modo, número e pessoa, a gente está, na verdade, identificando a estrutura desse verbo. Porque os verbos
vão apresentar uma estrutura, ok? Bem, o verbo vai ter, assim como as palavras nominais, um radical. Aí você pode me perguntar, Felipe, o verbo sempre vai ter radical? Vamos focar por enquanto nisso aqui relacionado ao que nós chamamos de verbos regulares. E eu vou já falar sobre outros tipos de verbos com vocês. Nos verbos regulares, nós vamos ter essa ideia de o radical se manter ali, tá? E as suas devidas terminações. As terminações vão ser as partes que vão se ligar ao radical. Que terminações são essas? As vogais temáticas, as desinências modo temporal e número pessoal. Essas desinências vão permitir que vocês identifiquem se esse verbo está num determinado tempo, está num determinado modo, ok? Então reparem aqui o verbo cantar conjugado, cantávamos. E aí se eu pergunto para você, qual é a pessoa gramatical e qual é o número dessa pessoa gramatical? Você me diria, nós cantávamos. O nós é a primeira pessoa do plural. Mas por que você foi capaz de identificar esse nós? Porque existe aqui esse mois que me permite identificar que está na primeira pessoa do plural. Então ela me permite identificar o número e a pessoa, logo, desinência número pessoal. E aí se eu pergunto para você, cantávamos, é algo no passado, é algo no presente ou é algo no futuro? Você vai dizer assim, não, no passado. Por que você identifica que é o passado? Porque tem esse vá. Esse vá vai determinar para a gente o modo e o tempo. Eu não vou falar dele agora porque a gente vai falar já sobre isso, tá? Então, essa estrutura me permite identificar aquilo que eu estou querendo transmitir acerca do meu verbo. Cantassem. Se eu tivesse que ligar ali, quem é? Eles cantassem. O que me permite identificar que é o eles? Esse Mzinho. Então, desinência número pessoal. Cantassem. Esse C me remete a uma ideia de passado, do subjuntivo, mas me remete. E o que me permite identificar o modo e o tempo é SSE, ok? Canto. Quem canto? Eu canto. Então, esse O marca a primeira pessoa do singular, ou seja, desinência número pessoal. Mas reparem que eu não tenho as outras coisas. Eu não tenho vogal temática e eu não tenho desinência modo temporal. Cantamos, primeira pessoa do plural. Nós, mais uma vez, é o mois que me permite. Tá? E aí eu tenho a vogal temática, mas eu não tenho a desinência modo temporal. Então essas ausências, elas também vão determinar o diálogo com o tempo e o modo, porque em alguns casos eu não tenho desinência, tá? Bem, essa ideia aqui é só uma ideia básica para a gente relembrar algo de que a gente já falou, tá? A gente falou lá atrás sobre estrutura das palavras. E aí, a gente vai para as classificações dos verbos. Os verbos são divididos por nós em alguns grupos. Que grupos são esses? Primeiro grupo, o grupo dos verbos regulares. O que são os verbos regulares? Pensa no seguinte, essa classificação, ela está ligada à ideia da conjugação dos verbos, ok? Bom, se está ligada à conjugação, o grupo dos verbos regulares corresponderia ao quê? São verbos que são regulares na estrutura. Eu falei com vocês sobre algo que me permite identificar que uma palavra vem de outra. Esse algo é o radical. Ou seja, em um verbo regular, o radical é exatamente o mesmo. Ele não sofre alteração nenhuma ao longo de toda a conjugação do verbo. Então, reparem nesses exemplos aqui, ó. Cantar, vender, partir, estudar. A gente identifica o radical
E a gente vai observar que na conjugação, esse radical não sofre alteração. Então, em cantar, o radical é até o T, cante. Reparem nesse verbo conjugado. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Reparem que o que vem depois do radical é a parte que apresenta a tal da variação, da flexão do verbo. Mas até o T, o cante, está intacto. Isso é o meu radical. E se eu continuar conjugando em outros tempos, tá? Ou em outros modos também, eu vou observar que o cante não sofre alteração. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. O cante se mantém intacto ali. E isso vai acontecer com os outros verbos também, tá? Opa! Com os outros verbos também. Então, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Ok? Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Ou seja, até o D se mantém intacto. Então, verbo regular é aquele que mantém o radical inalterado ao longo de toda a conjugação. Beleza? O próximo corresponde ao grupo dos verbos irregulares. E aí, nos irregulares, a gente já não tem o radical idêntico em todas as conjugações. O radical pode ser muito parecido, pode ser idêntico em várias conjugações, mas ele vai sofrer alteração em uma ou outra ou em algumas, ok? Mudou em uma, já é o suficiente para ele ser chamado de verbo irregular, ok? Verbo estar, verbo trazer, verbo dizer, verbo caber. Olhem a conjugação aqui, ó. Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Reparem que do tu para baixo é tudo igualzinho. Até o Z, traz. É tudo igualzinho. Qual é a que muda? A primeira pessoa do singular, trago. Ok? Ou seja, ela apresentou uma mudança no radical em relação às outras. Agora, olhem aqui o verbo trazer em outro tempo. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Reparem que aqui a estrutura do radical é a mesma. Mas reparem que essa estrutura aqui não tem absolutamente nada a ver com essa daqui. Então, apesar de ela manter uma regularidade aqui, nesse tempo, essa regularidade não dialoga com a que a gente encontra aqui. Então, aqui eu tenho o presente. Aqui eu tenho o pretérito. Ou seja, é o mesmo verbo, mas o radical sofreu alteração. Coisa que a gente observou que não acontece com o verbo cantar. Eu poderia fazer no futuro aqui. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos. Ou seja, até o T está intacto. Eu conjuguei em vários tempos e o verbo cantar mantém o radical intacto. Agora, o irregular, não. Ele sofre algumas alterações. Pode ser uma, podem ser algumas, podem ser várias, tá? E aí, se ele mantiver alguma coisa de irregularidade, a gente chama ele de irregular, porque ele muda um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Beleza? Bom, além dos verbos regulares e dos verbos irregulares, nós temos também os verbos anômalos. Cuidado para não confundir verbo anômalo com verbo irregular. Anômalo lembra a palavra anomalia. Tá? Anomalia vem de anômalo. O verbo anômalo
uma irregularidade, só que essa irregularidade é exagerada. Ou seja, ele não tem nada de igual em nenhum momento da conjugação. O verbo regular, vocês podem reparar, o irregular, perdão, vocês podem reparar que ele mantém alguma coisa. Tá? Aí mudou o tempo, mudou completamente, mas dentro desse tempo ele mantém alguma coisa. Os verbos anômalos, não. E aí eu trouxe aqui os dois exemplos de verbos anômalos que nós temos. O verbo ser e o verbo ir, ok? Reparem na conjugação, tá? Aqui é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Presente do indicativo. Agora vamos para o pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis, eles foram. Futuro do presente. Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Futuro do pretérito. Eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Reparem que não tem absolutamente nada de igual nessa conjugação. Ou seja, o verbo é completamente uma anomalia. Ou seja, à medida que eu conjugo, eu vou encontrando uma coisa completamente diferente da outra. No irregular, isso aqui não acontece, tá? Então, cuidado para não confundir verbo irregular com verbo anômalo. Belezinha? Aí, vamos vir aqui agora para o subjuntivo. Mesmo verbo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fosse, se tu fosseis, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Futuro do subjuntivo. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordeis, quando eles forem. Então reparem que não parece nem que é o mesmo verbo. Se você olha para cá, assim, não faz sentido. Por quê? Porque não segue a ideia de padrão que a gente viu lá atrás. Existe um comercial, ele é um pouquinho antigo. Eu não sei se vocês conhecem, mas era um comercial de um alimento para criança. Aparecia a mãe, aí ela dava o lanche para a criança, ela perguntava assim, e aí, meu filho, você gostou? Aí a criança respondia, eu gostei, mamãe. Aí a mãe falava, se você gostou, eu também gostei. Aí falava, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu só estou querendo que você entenda o seguinte, a criança, quando ela está aprendendo também a usar a língua, ela vai seguindo esses padrões de regularidade. Como se todos os verbos fossem regulares. E não é. Tá? A realidade não é assim. Então, nesse caso, era relacionado à desinência. Mas ela faz isso também com a ideia do radical. É o caso do verbo abrir. É muito comum a gente encontrar as pessoas falando abrido no lugar de aberto. Por quê? Porque as pessoas seguem a ideia da regularidade do verbo. Nem todo verbo é regular, ok? Então a gente precisa ter essa informação em mente para que a gente possa atribuir a eles o uso adequado nos determinados contextos, ok? E aí a gente também tem um outro tipo, que é o que nós chamamos de verbos defectivos. Os verbos defectivos, eles até vão seguir a regularidade no radical. Isso não é um problema. Por que a gente chama de verbo defectivo? Porque a ideia é de que ele veio com um defeito.
Que defeito é esse? Ele não é conjugado em todas as pessoas gramaticais de todos os tempos e de todos os modos. Então reparem aqui nesses verbos, ó. Colorir, abolir, reaver, falir. Então, ó, peguei o verbo abolir e conjuguei aqui. Não existe o eu conjugado. Esse verbo não se conjuga na primeira pessoa do singular. Aí reparem que depois ele mantém uma regularidade, mas ele não tem na primeira. Então, ó, eu não tem conjugação. Tu abolis, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem. Ou seja, até o L, abol, né, seria o radical. Mas ele não tem conjugação em todas as pessoas gramaticais de todos os tempos verbais. Peguei o verbo falir. Olha o verbo falir, tem menos ainda. O eu não tem conjugação. O tu não tem conjugação. Ele, ela também não tem conjugação. Tem o nós. Nós falimos. Vós falis. Eles também não têm. Aí você vai falar assim, ué, o eu não conjuga, aqui é presente, tá? Eu poderia falar, eu fali no passado. No presente, eu não consigo conjugar. Fala, Renan. Só ele já volta rapidinho, só para ele resolver um probleminha técnico aqui. Claro. Voltamos. Bom, então, como eu estava dizendo, no verbo falir aqui, a conjugação que eu estou mostrando para vocês é no presente do indicativo. Então, alguém até mandou ali, eu falo. Não existe. O eu falo é o verbo falar, não é o verbo falir. Existe eu falo, mas com o verbo falar. Para o falir, não existe. Então, no presente só vai caber conjugação para o verbo falir no nós e no vós. Ou seja, esses verbos não apresentam conjugação em todas as pessoas gramaticais de todos os tempos, belezinha? De todos os tempos e modos, ok? E aí, se vocês repararem, ó, ele também mantém uma regularidade, ou seja, em relação ao seu radicado, F-A-L, assim como a gente encontrou no verbo abolir. A questão que está aqui é, ele só é chamado de defectivo pelo fato de que não pode ser conjugado em todas as pessoas gramaticais, belezinha? Bom, e temos ainda os verbos abundantes. O que são verbos abundantes? Muitas vezes vocês já se depararam com alguma construção em que vocês ficaram assim, será que isso daqui está certo? Fulano deve ter escrito isso inadequadamente. Por quê? Algumas palavras, elas têm mais de uma forma de ortografia. Alguns verbos, deixa eu corrigir. Alguns verbos têm mais de uma forma possível de escrita. E é por isso que nós chamamos de abundantes. Ou seja, eles possuem mais de uma ortografia para algumas situações. É o caso do verbo haver aqui, ó. Nós havemos ou nós hemos. Vós haveis ou vós eis. Eles entopem ou eles entupem. Existem as duas possibilidades. Eu acho uma horrorosa. Não tem problema. Use a outra, ok? Aqui, quando você tem a construção em abundância, a escolha é sua. E só depende de você. Existe uma que seja melhor do que a outra? Não existe. Qualquer uma das duas estará
adequada, ok? Cabe a você decidir qual construção irá usar, belezinha? Bom, aqui então a relação de verbos abundantes, não todos, mas a maioria, os principais, tá? Verbo aceitar, acender, eleger, entregar, enxugar, expressar e expulsar. Então, ó, aceitado, quando ele for particípio regular, e o particípio irregular, aceito, aceite. Acendido, aceso, elegido, eleito, entregado, entregue, enxugado, enxuto, expressado, expresso, expulsado, expulso, extinguir, vai para o extinguido ou extinto, ganhar, ganhado e ganho, imprimir, imprimido, impresso, isentar, isentado, o isento, matar, matado e morto, salvar, salvado e salvo, tingir, tingido e tinto. Então assim vai acontecer com os verbos que vão para o particípio. E aí você pode me perguntar, Felipe, eu posso usar qualquer um dos dois? Pode. Mas você pode usar tanto o particípio regular quanto o particípio irregular da maneira que quiser? Não. Aí não. Aí a gente tem regra. Como é que funciona essa regra? Muito simples. Quando você for usar o particípio regular são esses aqui, ó, tá? Aqui, particípio regular. Quando você usar o particípio regular, você vai usar os verbos auxiliares ter e haver. Quando você tiver o particípio irregular, que são esses aqui, tá? No particípio irregular, você vai usar os verbos auxiliares ser e estar. Então aqui, ó, ainda não havia expressado minha gratidão. Havia expressado. O verbo no particípio regular termina em ido ou ado, ok? O irregular não tem um final adequado, porque justamente ele é irregular, ok? Então repara aqui, minha gratidão não será expressa por palavras, será verbo ser, mais particípio irregular. Pensa no verbo pagar. Eu tinha pagado as contas. Eu havia pagado as contas. As contas foram pagas. As contas estão pagas. Verbo pegar. Eu havia pegado o material. Eu tinha pegado o material. O material foi pego pelo meu amigo, ok? O material está pego pelo, sei lá, pelo fulano. Enfim, se eu usar o verbo ser e o verbo estar, eu tenho que usar o particípio irregular. Se eu usar o verbo haver e o verbo ter, eu uso o particípio regular, ok? Havia imprimido a cópia. Tinha imprimido a cópia. A cópia está impressa. A cópia foi impressa. Beleza? As possibilidades de uso dos verbos no particípio vão depender, a escolha, na verdade, desse uso vai depender exclusivamente de você, de como você vai estabelecer a construção da frase, ok? Bom, locução verbal. O que é uma locução verbal? Nós já falamos de locução adjetiva, já falamos de locução substantiva, assim como em muitas classes gramaticais, o verbo também tem uma locução. Tudo que é locução é quando a gente tem um conjunto de palavras funcionando como aquela classe gramatical. No caso das locuções verbais, a gente vai ter um verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar, ele vai apresentar as desinências modo, temporais, e número, pessoais,
justamente para que eu identifique aquela questão que a gente já começou falando hoje. E o verbo principal, que é aquele que carrega a ideia semântica, se vai expressar uma ideia de ação, de processo, de estado, enfim, ele vai estar em uma das formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? O infinitivo, quando o verbo termina com er, gerúndio, quando o verbo termina com ndo, e o particípio, que quando for regular, termina em ido ou ado. Quando for irregular, mais uma vez, não tem essas finalizações, ok? Aí a construção é diferente. Então, vou comprar, estamos falando, foi cantado, ok? Quando eu dialogo dois ou mais verbos que juntos correspondem a uma única informação verbal, eu tenho uma locução verbal. Vou comprar, eu poderia juntar isso tudo e falar comprarei, ok? Estamos falando, é o foco na fala, no verbo falar. Foi cantado, o foco no verbo cantar, tudo bem? Diferente de eu falar assim, ele sabe perguntar. Ele sabe, quem sabe, sabe alguma coisa. Primeira informação verbal. Perguntar, outra informação verbal. Eu passei a ter duas. Não é o que acontece aqui. Não é eu vou para algum lugar e comprar. Não é isso. Vou comprar aqui foca no ato de comprar. Então eu tenho uma única informação verbal. Com a junção de dois ou mais verbos, tendo a correspondência com uma única informação verbal, eu chamo isso de locução verbal, ok? Bem, vamos aqui para uma questãozinha para a gente poder praticar um pouco essa parte da questão dos verbos. As crianças, no processo de aprendizagem da língua, costumam dizer eu trazi, eu fazi, papai trazeu, ao invés de eu fiz, papai trouxe. Com base nos estudos de verbos realizados, assinale a alternativa que explique melhor esse caso. Letra A. Elas preferem conjugar apenas os verbos regulares? B. Elas preferem conjugar apenas os verbos irregulares? C. Elas conjugam verbos regulares e irregulares diferentemente? D. Elas irregularizam os verbos regulares? Ou E. Elas regularizam os verbos irregulares? O que vocês marcariam para essa questão? E ó, eu falei sobre isso ainda agora durante a aula. O que vocês marcariam para essa questão? Mandem aí no chat. A galera tá meio dividida, né, Renan? Entre D e E. Vamos rufar os tambores aí, Renan, por favor? O que eu falei com vocês? A criança, quando está aprendendo, ela tem mania de criar um padrão. Então, ela sai regularizando tudo. Ela não prefere conjugar os verbos regulares. Ela acha que tudo é a mesma coisa, porque ela identifica que existe uma estrutura idêntica, que é o radical. E aí ela cria uma padronização, uma regularização. Então, se ela pegar um verbo irregular, ela vai conjugar como se fosse um verbo regular. Por isso, ó, regularizam. Tornam os irregulares regulares. Se ela pegar um verbo anômalo, ela vai ter tendência a fazer a conjugação desse verbo de maneira regular, ok? Elas têm por hábito essa prática, porque elas estão começando a conhecer a gramática, ok? Vamos para mais uma questão, vamos pular o texto. E o enunciado diz o seguinte: dos trechos a seguir, retirados do texto, um deles não apresenta locução verbal.
assinale a alternativa correspondente. Ou seja, em 4 há locução verbal. Em qual não há locução verbal? Não precisamos ler o texto. No entanto, o melhor filme do ano foi lançado, na verdade, pelo serviço de streaming da Disney. B. Lobisomem na Noite é um média-metragem norte-americano dirigido por Michael Giacchino. Enfim. C. A fase 4 não conseguiu convencer totalmente os telespectadores. D. Seus 84% aprovam que o MCU ainda pode brilhar na tela grande. E ele é recompensado pelos críticos por assumir tantos riscos. Qual é a opção que vocês marcariam que não apresenta locução verbal? Se não apresenta locução verbal, significa dizer que o verbo aparece sozinho, só tem ele, um verbo, e ele está conjugado, transmitindo uma informação, tá? Essa daí tá todo mundo marcando B, não é isso, Renan? Ou alguém foi para outra? Teve um A aqui. Teve um A só, né? Então vamos rufar, mas de um modo geral, o povo na letra B, não é isso? Vamos rufar os tambores então, por favor, Renan. Bom, por que não pode ser a letra A? Foi lançado. Foi lançado. Ou seja, lançaram. Passado. Juntos os dois e eles se transformam, na verdade, em uma única informação. Aqui na letra C, conseguiu convencer. Junta os dois e cai na ideia de convencimento, do verbo convencer. Pode brilhar na letra D, locução verbal. E é recompensado, recompensar. Ou seja, é e recompensado juntos trazem a informação do recompensar. Aqui você tem apenas o verbo é, sozinho. Lobisomem na Noite é um média-metragem norte-americano dirigido. Aí o dirigido é uma forma verbal, ok, que está no particípio. Mas repara, não tem nada do lado de dirigido. Dirigido por Michael Giacchino. A não ser que ele dissesse assim, ó, é um média-metragem norte-americano que foi dirigido. Se ele põe ali que foi dirigido, aí o foi dirigido, a junção dos dois, nesse caso, corresponderia a uma locução verbal. Não tem isso, portanto, na letra B, os dois verbos que foram utilizados em instâncias diferentes e eles não se coadunam para transformar apenas uma única, para trazer apenas uma única informação. Logo, na letra B, não há uso de locução verbal e vocês mandaram super, ultra, mega bem, beleza? Bom, a gente vai parando por aqui e no próximo tempo a gente vai dar continuidade falando sobre essa questão dos tempos e modos verbais. Belezinha, galera? Beijos e até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.